Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai responder a dúvida de alguns inscritos para já deixar clara essa posição, se o nome Tomás de Aquino ele é precedido ou pela forma São ou pela forma Santo Tomás, depois uma questão de comunicação. Então, primeiro, para deixar claro, essa é uma posição muito mais do âmbito gramatical da língua portuguesa, e para a gente entender isso, a gente vai diretamente ao dicionário. Então, eu estou aqui com o dicionário Aurélio, e eu vou diretamente no verbete relacionado a santo. Então, o que ele diz? Ele diz na página 1888, no ponto 14, né? Ele fala o seguinte, em relação ao indivíduo que foi canonizado. Ele fala assim: nesta acepção, a palavra é usada nesta forma antes de nomes que principiam por vogal ou H. Aí ele dá os exemplos entre parênteses: Santo Antônio, Santo Agostinho, Santo Hilário. Usando-se nos outros casos a forma apocopada São. Aí ele dá o exemplo de São Bento, São Carlos. A única exceção rigorosamente é São Tirso, pois as outras duas exceções geralmente lembradas apresentam oscilações: Santo Tomás ou São Tomás, Santo Borja, ou muito mais frequentemente, ao menos no Brasil, São Borja, que aliás, como topônimo, ninguém diz de outro modo. Então o que ele está querendo dizer aqui, dicionário Aurélio? Que você pode utilizar tanto Santo Tomás como São Tomás. Então, se você usar uma ou outra, você está certo, né? A língua portuguesa ela admite as duas versões. Agora vamos ver uma questão de escolha, porque algumas pessoas utilizam a noção São Tomás e algumas outras pessoas utilizam Santo Tomás. Então, por que, por exemplo, se utiliza a noção, o termo, melhor dizendo, Santo Tomás? Por quê? Porque quando você utiliza São Tomás na língua portuguesa, pode aparecer, quer dizer, pode dar uma ideia que São Tomás parece que o nome do santo que você está se referindo é mais. Então, algumas pessoas utilizam a Santo Tomás porque, ao utilizar a versão como precedida de consoante, né, por ser um T, pode passar uma ideia, por ser um TO, né, que o nome do santo é mais. Então, quando eu falo São Tomás, né, então pode parecer que eu estou dizendo apenas que o nome do santo é mais, então pode parecer uma forma um pouco, digamos assim, estranha ao se referir ao santo. Ainda que você tenha a adição de São para São, né, mas você pode passar uma ideia que o nome de São Tomás seja apenas mais. Então, por isso as pessoas utilizam Santo Tomás para deixar isso claro, e que existe até uma história, digamos assim, do uso desse nome, né? Por outro lado, em função principalmente disso. Por outro lado, existe também, para deixar claro, algumas pessoas que preferem o São, que é a minha preferência, por uma questão muito mais fonética. Porque quando você tem uma repetição, pode às vezes não soar muito bem quando se fala Santo Tomás. Essa repetição do dois tos, vamos dizer assim, para algumas pessoas pode soar um pouco estranho, né? Então você tem essas duas posições, São Tomás e Santo Tomás, que as duas são igualmente válidas e as pessoas podem utilizar isso como achar melhor, conforme conforme essas duas opções, né? E é uma questão muito mais gramatical. Eu vou também pegar aqui, ainda que não vou ler, né, para ser exaustivo, apenas indicar para vocês que o dicionário Roais, ele também fala algo muito semelhante ao dicionário ao do Aurélio, que o verbete está na página 1706, 1707, na parte santo, ele fala algo muito parecido, dizendo que o termo de São Tomás ou Santo Tomás admite essas oscilações e cada um utiliza da maneira que achar melhor, digamos assim, porque a própria gramática ela admite as duas percepções. Então, além disso, algumas pessoas utilizam Santo Tomás para ver um destaque para o nome Tomás. Isso é uma questão válida, não há uma crítica específica para isso, como se fosse até uma certa devoção específica a Tomás. Por outro lado, outras pessoas não fazem esse destaque porque, ainda que São Tomás seja um grande santo, ninguém está duvidando disso, né, sobre a grande santidade de São Tomás, também tem outros santos que começam com consoantes e também são grandes santos, e nem por causa disso há esse destaque. Por exemplo, imagina o grande Padre Pio, o grande São Padre Pio, vamos dizer assim, e raramente, ou praticamente ninguém, né, vamos dizer assim, utiliza Santo Padre Pio, né, para destacar ele em relação aos outros santos, ainda que dificilmente, raramente, um católico duvidaria da grande santidade do Padre Pio, né? Isso sem falar dos grandes santos dos primeiros séculos, basta ver a grande santidade de um São Paulo, que também começa por consoante,
um São José, que são dois grandes santos, e ainda que eles tenham uma grande excelência enquanto santos, né, eles não há na língua portuguesa um destaque explícito para eles, né. E outra questão também que algumas pessoas já me perguntaram, porque, por exemplo, no título eu costumo usar a verdade segundo Tomás de Aquino, ou determinada coisa segundo Tomás de Aquino, e não a verdade segundo Santo Tomás de Aquino, ou a verdade segundo São Tomás de Aquino. Por uma questão, eu colocaria duas posições simples, né? Isso é muito mais uma questão de comunicação, para deixar claro essas posições, né? Eu sei que algumas pessoas, muitas vezes, do ponto de vista da comunicação, por uma certa aversão inicial, a própria noção dos santos, muitas vezes não clicam, né, ou não acessam os vídeos justamente porque tem a palavra são, o santo, né. Então, por uma questão muito mais de comunicação, eu acredito que é um meio legítimo para que haja mais acesso à posição de Tomás, e com isso é muito mais importante, no meu entender, que haja um rigor com relação à posição de Tomás, ao pensamento de Tomás, e com isso é bom e legítimo que haja meios para que mais pessoas atinjam e compreendam essa doutrina, do que eventualmente por uma questão pontual, as pessoas simplesmente não deixarem de acessar o site por uma versão pessoal que elas possam ter. Então essa é a primeira posição com relação a essa questão de comunicação. E outra questão que é algo até mais particular, ainda que agora os títulos não estejam sendo muito grandes, mas quando alguns títulos em relação ao YouTube, por exemplo, eles são grandes, geralmente é melhor, se aconselha, reduzir cada vez mais o tamanho dos títulos, né, para que o título não fique comido, muitas vezes, quando você tem a expressão no YouTube, muitas vezes quando se vê pelo celular, eventualmente. Então, para reduzir também o título, eu coloco muitas vezes, eu omito essa questão do santo, mas na fala, normalmente na apreciação dos vídeos, eu falo principalmente São Tomás, que é a escolha que geralmente eu uso. Então é isso, eu estou muito mais respondendo uma questão de alguns inscritos, é muito mais uma questão gramatical de comunicação. Repare que os dois termos são São Tomás e Santo Tomás são válidos, então cada um pode utilizar da forma que achar melhor, não há uma restrição, a gramática permite os dois. Isso é uma questão muito mais de uma utilização fonética, vamos dizer assim, uma vez que a gramática permite os dois. E é isso, tá? Então se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Se vocês estão gostando dos vídeos, curtam os vídeos, né? Se inscrevam no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais!